Olá, este é o programa Em Discussão. No mês de setembro, duas exposições, uma em Porto Alegre e outra aqui em São Paulo, despertaram a discussão sobre a liberdade de expressão e a exposição de crianças ao que manifestantes pela internet chamaram de apologia à pedofilia, zoofilia e sexo com animal e também blasfêmia a símbolos religiosos. O programa Em Discussão fala sobre o tema, abordando também a questão da classificação indicativa. Eu converso com o deputado Celso Nascimento, do PSC, que está aqui com a gente, também o Fernando Fontes Firmino, que é psicólogo, a Regina Célia Manzaro, que é advogada, e o Tomás Pacheco, que é galerista da Oma Galeria. Obrigado pela presença de todos. Deputado, gostaria até de iniciar com o senhor. O senhor acompanhou um pouco dessas polêmicas. A gente falou em Porto Alegre e São Paulo, mas teve outras, até em Belo Horizonte também, né? Isso, recentemente. Como é que o senhor acompanhou isso e como é que o senhor espera contribuir um pouco para esse debate? Bom, na realidade, eu quero pontuar que eu sou a favor da arte, da boa arte. Eu sou admirador, eu gosto de tocar, até sou um pouco músico, então eu gosto, tenho a sensibilidade da arte. Eu gosto de ver bons quadros, eu gosto de ir no teatro, ver boas peças, assistir bons shows. E quando nós começamos a ver, pela divulgação inicialmente pela internet, depois as mídias maiores começaram a divulgar estas cenas que chamaram a atenção de todo o Brasil e também fora do Brasil, em que houve esta, alguns chamam de apologia, outros essa forma em que as crianças estavam sendo expostas as tais artes com um cunho um pouco mais pesado, eu digo em especial as crianças, isso nos chamou a atenção, porque eu entendo que as manifestações artísticas, todas elas, cada um que vai fazer as suas apresentações tem o seu conceito, tem a sua criatividade, tem o seu porquê. Mas existem coisas que ainda precisam ser colocadas e devem ser padronizadas e devem ser diferenciadas entre as idades que estarão assistindo, estarão vendo. É o meu posicionamento, é a minha forma de crer, pela forma com que eu aprendi com a minha família, com a minha mãe. Enfim, eu entendo que existem coisas que devem ser dadas às pessoas de formas diferentes. Então, diante disso, diante dessas manifestações, de todas estas coisas que ocorreram, e quando aconteceu também em São Paulo, eu tive a preocupação de criar, dentro desse projeto de lei, que faltava só a questão dos museus, justamente nesta questão, aonde então aqui em São Paulo nós tivemos também a apresentação artística de um homem nu, que com crianças em sua volta dizia que aquilo era uma performance, embasado numa outra ação que ele disse que estava ali sendo demonstrado, uma cópia de uma outra pessoa que criou essa tal arte. Eu entendo que pode sim fazer o trabalho nu, pode fazer onde ele entender que as pessoas que vão assistir tenham a idade, a maturidade suficiente para tal. E dentro desta situação é que, como faltava a questão dos museus, eu fiz esse projeto de lei para que também haja uma questão de indicação de faixa etária para que a arte seja feita. Não é uma censura, é apenas uma questão de que, se alguma coisa pode vir a ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já é taxativo em relação a cinema, em relação a outras manifestações artísticas, como faltava a questão dos museus, eu quis também fazer com que, nos museus, as apresentações elas tenham uma indicação para que a criança, quando tiver que participar, ver, assistir, seja exatamente para a criança, para o jovem, para o adulto, enfim, foi dentro dessa visão. Entendi. E eu queria até um pouco da opinião aqui dos colegas, estou aqui com um psicólogo que vai falar um pouquinho para a gente, dentro um pouco dessa temática da classificação indicativa, a opinião de vocês, mas retomar antes aqui, só para a gente contextualizar e as pessoas lembrar, a gente falou aqui no caso de Porto Alegre, a exposição Queer Museu, que cartografias da diferença arte brasileira.
da diversidade brasileira, abordagem LGBT, questões de gênero e diversidade sexual. Esta foi em Porto Alegre, uma exposição que teve, salvo engano, 26 dias. Depois houve aquela manifestação de algumas pessoas que colocaram o vídeo na internet mostrando as artes. O Ministério Público se manifestou, disse que, no caso, não houve pedofilia, né, doutora? Mas, de qualquer forma, o Santander, que é responsável por aquela exposição, resolveu encerrar as atividades. Eu queria falar, então, aqui com o Fernando, que é o psicólogo, e o Tomás, que é galerista em São Bernardo, né? Exatamente. Fala um pouquinho primeiro como é que é a OMA, né? OMA não é uma sigla, mas como é que é o trabalho que vocês realizam lá e é uma galeria? Isso, a OMA é uma galeria de arte contemporânea, né? Trabalha com diversas mídias, desde a performance, né? Que está em voga agora, mas esculturas, fotografias, pinturas, enfim, os vários tipos de arte. E nós temos associado à galeria, além do comércio de obra de arte, que é a essência de uma galeria de arte, nós temos 2 outros braços, né? Que é um braço a OMA Cultural, que trabalha com o desenvolvimento específico de artistas visuais. Então tem uma série de atividades que a gente faz lá para aprimoramento profissional, orientação de produção artística. E um outro braço que é o OMA Educação, que é, como o próprio nome sugere, trabalha a educação nos mais variados níveis, né? A gente atende desde o pré-alfabetizado e recebe ali para fazer mediação dos conteúdos das exposições. A gente visita a escola também para fazer mediação, ou visita ateliê dos artistas, ou seja, e desde o pré-alfabetizado até o pós-graduado, por exemplo, para discutir mercado de arte. Ou seja, há uma galeria por estar inserida em um outro circuito, né, por estar ali no ABC Paulista, a gente tem essa preocupação com formação de público, com conscientização. Então a gente tem esses braços, né, o cultural e o educativo, que normalmente são a função de um museu. Entendi. Então é um diferencial da uma galeria trabalhar dessa forma. E como é que você viu essa discussão toda aí, principalmente no nosso tema aqui, que é o foco, em relação a crianças e adolescentes? Primeiro, eu acho muito interessante, né, toda a mídia se pautar pela arte. Eu acho uma oportunidade única. Infelizmente, nós somos muito poucos, né, que circula esse circuito de arte, principalmente de arte contemporânea. Então, a gente ter a oportunidade de se pautar pela arte, ter uma discussão altíssimo nível aqui, é de fato o que os museus buscam todos os dias, né? Ampliar essa discussão, ampliar essa conscientização. E, infelizmente, o público dos museus é sempre um público muito restrito. Não sei se nós temos o hábito aqui de visitar museus, mas normalmente você está sozinho no museu, né? O museu está sempre às moscas. E agora essa discussão, ela enaltece, ela põe no foco de novo a visitação dos museus. Nós temos aberturas agora lotadas, seja por qual for o motivo. É uma oportunidade ímpar de você pegar essas pessoas dentro do espaço, que é um espaço controlado, que é um espaço mediado, e trabalhar, né, a conscientização dos mais variados temas. Aqui a discussão seja sexo, religiosa, mas tem outros temas, milhares de temas para se discutir. E o museu é a função dele, né? É um espaço de educação não formal. Então, é uma oportunidade ímpar. É verdade. Eu já vou passar a palavra aqui para a doutora também, a Regina e o Fernando também, que vai falar com a gente, mas eu quero mostrar um vídeo primeiro aqui da nossa reportagem que fala sobre esse projeto de lei do deputado, que é para a gente poder entender como é que funciona. Vamos assistir. Esta mostra já consta a classificação etária no cartaz de divulgação. Histórias da Sexualidade pode ser conferida no MASP, o Museu de Arte de São Paulo, só por pessoas com mais de 18 anos. Algumas delas veem a restrição com bons olhos. Quando o assunto é criança, a gente tem que esquecer um pouco das ideologias de bandeira, de qualquer assunto do tipo, porque é criança. Criança não tem que ser exposta a qualquer tipo de sexualidade, seja hétero, seja bi, seja whatever, man. Criança não tem que viver isso, criança tem que brincar, tem que ficar lá no iPad desenhando. Então eu acho muito legal a iniciativa do MASP de colocar 18 anos. Para que esta atitude vire rotina e seja devidamente regulamentada, o deputado estadual pelo PSC, Celso Nascimento, decidiu criar um projeto de lei para instituir a classificação indicativa em exposições e mostras de artes visuais em todo o estado de São Paulo. Uma das grandes responsáveis pela proposta do projeto de lei estadual foi uma polêmica protagonizada aqui no MAN, o Museu de Arte Moderna de São
Paulo. Na abertura do 35º Panorama da Arte Brasileira, uma menina de aproximadamente 4 anos de idade interage com um homem nu que fazia uma performance em cima de um tablado. O caso ganhou as redes sociais. Em pouco tempo, as fotos do que aconteceu no museu viralizaram na internet. Lá tinha uma indicação que havia nudez, se eu não me engano a classificação era 16 anos, só que como ela estava acompanhada da mãe, que era uma coreógrafa, ela pôde entrar junto com a mãe. E aí gerou toda essa polêmica. Gerou toda essa polêmica, é isso mesmo. O projeto, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, classifica os eventos em 6 categorias: livre, não recomendado para menores de 10 anos, não recomendado para menores de 12 anos, não recomendado para menores de 14, 16 e 18 anos. Na justificativa do projeto, há um alerta que não se trata de censura e a última decisão cabe mesmo à família. Pelas ruas, o projeto já está aprovado. Eu acho justo, eu acho que tem que ter uma classificação para as pessoas saberem onde se deve levar os filhos ou não. Doutora, queria entender um pouquinho sobre essa classificação, né? É ligado ao Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional é que faz esse trabalho. Esse tema veio à tona, né? E a gente fica lembrando até antes de começar, né? Puxa, nos programas, né? A gente sempre ouviu o áudio, tudo, né? Hoje parece que está reduzindo, não sei se todo mundo cumpre a lei. Como é que funciona na prática? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Universidade de Guarulhos, a UNG, e eu gostaria, em primeiro lugar, de começar falando da Constituição. Sim. Todas as vezes em que a gente fala de classificação de idade, isso cheira a censura, né? Só que não existe mais censura. Desde que foi promulgada a Constituição de 88, a gente tem liberdade de expressão. É um dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, né? Previsto no artigo 5º, é essencial para a nossa sociedade. Em compensação, nós temos essa questão da classificação indicativa de faixa etária. Para quê? Para que visa proteger aqueles que estão tutelados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Por quê? Nós temos, assim, em termos técnicos, criança é até 12 anos incompletos, adolescentes de 12 anos completos a 18 anos incompletos. Ou seja, são pessoas em estágio de psicobioformação, né, um estágio de formação social. Se esta criança for exposta muito cedo a determinados tipos de estímulo, não falando só de estímulos, né, de ordem sexual, que seja estímulos de violência, de uso de drogas, de atitudes dúbias, né, em que ela não consegue distinguir o que é certo e o que é errado, talvez essa criança não venha a se formar da forma como se deseja. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a proteção integral dessa criança e desse adolescente. Daí a ideia de se fazer a classificação por faixa etária. É uma criança que é como uma terra fértil, né, deputado? Que qualquer sementinha que você vai jogar ali, ela vai florescer muito rápido. Então tem que saber o que nesse momento está acontecendo. É bem por aí mesmo. Porque até 10 anos, né, é livre. Qualquer coisa que não tenha a classificação livre significa o quê? A partir de 1 ano de idade, a criança pode assistir aquele programa. Né? Eles têm, assim, conteúdos positivos, que fazem com que a criança ela vá criando não apenas um conceito, né, em torno daquela história, mas também que ela consiga se identificar com o que existe de bom, de produtivo, de saudável naquela mensagem. Em compensação, quando se fala de 10 anos, 12, 14, 16, significa o quê? Que existem conteúdos, né, que podem ter pequena conotação sexual, dependendo da gradação, né, de faixa etária, que pode conter pequena gradação de violência, pequena gradação de consumo de drogas ilegais, né? Tanto que, para que uma criança, um adolescente possa assistir com 12 anos, eles até permitem consumo de drogas legais. Porém, você não vai ver, numa classificação indicativa de 12 anos, consumo de drogas ilegais. Já com 16 pode. Entendi. Entendeu? Porque acredita-se que ele já tenha se desenvolvido, né, amadurecido para que
ele possa assimilar aquele tipo de conceito. Entendi. Já 18 anos, não. Mesmo que o pai acompanhe, a mãe dê autorização, os dois acompanhem, a criança não pode ser exposta àquele tipo de Daqui a pouquinho eu quero entender um pouquinho mais como é que, quem faz esse trabalho na prática de análise, seja do filme ou da peça teatral ou do museu, mas eu queria passar aqui a palavra para o nosso psicólogo para entender também, porque foi colocado aqui, não é, que a proximidade do museu com as escolas é muito grande, até porque faz parte, né? Como é que pais e professores lidam com essa situação? Por exemplo, no caso de Porto Alegre, né? Segundo a doutora estava aqui falando, foi entregue um material para as escolas, foi visitado, tinha criança lá. E aí, você chega lá, tem aquelas imagens que podem ser fortes para aquelas crianças em determinada idade? Olha, a criança, ela está muito no estado puro, né? Até mais ou menos uns 10 anos de idade, para ela não é necessariamente forte, não é? É algo curioso para ela, porque até ali ela quer saber, ela vai querer saber o que está ali. Né? Aquilo, né? O Freud já dizia, por exemplo, que as coisas mais conflituosas vão surgir a partir da adolescência, porque é a partir das experiências que a gente tem lá enquanto criança. E aí, quando chega na adolescência, a gente vai começar a fazer julgamentos dessas experiências, porque a criança ela não faz julgamento ainda, a gente só vai ter essa capacidade mental, o cérebro só está pronto para isso lá a partir dos 12, 13 anos. Na verdade, pronto não, ele começa a se formar a capacidade do indivíduo de fazer raciocínio abstrato, de fazer julgamentos. Então, antes disso, para a criança, ela vai ver aquilo como curiosidade, né? Ela vai querer entender, não é? E aí, de fato, precisa de uma aproximação entre escola, não é? Entre pais, não é? Para ver uma discussão de como abordar isso com a criança, não é? De como explicar para ela aquilo, não é? Porque, por exemplo, nessas cenas que estão passando, que estiveram lá no MAN, não é? Eu não conheço a coreógrafa, né, mas eu acredito que ela explicou ali para sua filha, né, de uma forma que ela entendesse o que é aquilo. Então depende muito de como a família encara essa questão de sexualidade, de diversidade de gênero. Né? Então é fundamental que os pais também estejam preparados, né, para trabalhar com isso, que não é uma coisa fácil, né, porque falando da diversidade de gênero, sexualidade, ela ainda existe muitos tabus, né, muita dificuldade de se entender, né, entendendo que a sexualidade é uma coisa grande, ela é um guarda-chuva grande que por baixo tem várias coisas, né, várias ramificações, né. Então, no meu ponto de vista, os pais eles precisam estar inseridos nesse processo, não deixar só a cargo da escola, porque a escola ela tem uma limitação ali, não é, que é o papel dela, não é de dar conhecimentos sobre afeto, não é nem só o conhecimento, mas dar esse afeto, né? Isso é mais da família. E através desse afeto, desse acolhimento, dessa segurança, a família, né, os pais mais especificamente, podem ir explicando para a criança e de uma maneira que não seja fantasiosa. Né? Por exemplo, explicar para a criança, né, que ela veio da cegonha. Né? Mas explicar, que não é uma coisa fácil, né? Explicar para a criança como que seria isso, né? Talvez de uma forma mais lúdica, e para isso tem muitos livros infantis, né? A própria arte ajuda muito, porque o Freud já dizia também, né, que a arte é um dos mecanismos que a gente tem para fazer o que ele chamava de sublimação, que é tirar toda aquela carga densa de coisas emocionais que nós temos, através da arte é possível, que ele chamava do mecanismo de defesa perfeito. Né? Que a sublimação é quando a gente consegue pegar todas as nossas angústias e transformá-las, ressignificá-las. E a arte ajuda, é um dos caminhos, não é o único, mas é um dos caminhos para isso. Aliás, deputado, o psicólogo aqui falou, e eu me lembrei de uma fala de um psicólogo uma vez, que ele dizia assim, quando eu falar as coisas para a criança? Quando elas perguntarem, geralmente, né? Não pode ser muito antes nem muito depois. Ela tá curioso, quer saber, então esse é o momento de falar, exato, né? Exato. E é aquela conversa na mesa que as coisas vão porque acontecendo. Porque a criança, né? tem o momento do porquê, né? Por quê? Exatamente. Por quê? Quando ela começa a perguntar... Aí também não e pode ela faltar quer a saber, resposta. não, né? tem que ter a resposta. E eu concordo com o que o nosso psicólogo disse, que os pais têm que ter a informação a dar. A história da cegonha é uma história que vai ter um momento que a criança vai para uma ave com um bico grande, dentro de uma... Ela começa a falar, não, mas como que é isso mesmo? Ainda hoje com a internet, então... E não dá mais, né? Uma criança hoje com 2, 3 aninhos já trabalha no tablet aí, com facilidade, né? Mais que a gente.
Então, o pai e a mãe, eles têm que ter, sim, a informação para dar, né, nessa hora da explicação. Filho, ó, isso é assim. Por quê, pai? Por quê assim? Mas por quê? E tendo a resposta sempre que o porquê vier. Eu gostei que o Thomas disse que o museu ele tem que ser educativo, ele tem que ter essa linha educacional, ele colabora nisso, ele facilita. Quando a criança tem acesso, por exemplo, a uma escultura, ele consegue visualizar melhor, tocar, ele vê um quadro, ele consegue ampliar a sua dimensão daquilo que, de repente, ele ouviu lá na escola, ouviu em casa. Então, por isso que nós temos que ter o cuidado de que esta informação, ela não chegue muito cedo. Ela tem que chegar, um dia vai chegar, mas se ela for uma informação que para aquele momento ainda não está na hora, então naquele momento não encaixa. Agora, vamos dar as informações gradativamente? Sim, porque nós entendemos que o ser humano ele tem que ter e deve ter a informação para a sua própria existência, mas essas informações, elas vindo no tempo correto, quando o seu cérebro está sendo formatado direitinho, acho que faz bem, é saudável. Daí orientação, inclusive, do professor. Agora, o Thomas, tem gente que chama de Thomas, tem gente que chama Tomás também? Tomás. Mas é Tomás. Ô, Tomás. Tomás, me diz uma coisa, existe o outro lado também, nós tivemos manifestações de artistas que repudiam o que se chama de criminalização, né, da arte. Qual é a sua visão? Você acha que pode, porque o grupo lá no Santander, ele tirou a exposição e preferiu não continuar. Você tem um medo velado também dos artistas ou você acha que a polêmica em si trouxe um debate saudável? Como é que você vê essa questão como artista? São vários aspectos, né? Representando a classe artística aqui, o primeiro aspecto que eu vejo muito preocupante, por exemplo, a classificação indicativa, até determinados níveis, ela funciona como uma orientação. A classificação indicativa, por exemplo, de 18 anos, ela é restritiva. Então, se por conta da polêmica, né, se por conta de evitar a discussão, de evitar a exposição, começa-se um movimento em favor da classificação restritiva, a gente perde uma oportunidade única de discutir esse tipo de tema também nos museus. Então, para ficar bem claro, nós temos lá 10 anos, 12 anos, 14, 16, acompanhado dos pais. Tudo bem, ele consegue acessar. Aí com 18, mesmo com o pai, ele não vai entrar naquele museu, consegue. Não vai entrar naquela peça? Não consegue. Então, por exemplo, a exposição do MASP, eu acredito que, muito orientado a essas últimas polêmicas, adotou-se essa medida de pôr uma classificação restritiva. As crianças, os adolescentes, eles vão perder uma oportunidade ímpar de conhecer a sua história, porque a história da sexualidade não é necessariamente erotizada, né? Acontece em todos os âmbitos, é uma exposição ímpar. Eu fui visitar a exposição na abertura e, infelizmente, eles vão perder a oportunidade de ter acesso a um conteúdo de forma mediada. E a função do museu é isso, o que o deputado pontuou. A função educativa do museu é essencial para mediar o acesso a variados tipos de conteúdo. O contrário, né, se você, por exemplo, a criança hoje tem acesso, como o deputado também pontuou, tem acesso ao tablet ali, à internet, e ela tem acesso a todo tipo de conteúdo sem a mediação. Então, se a gente transforma, por conta dessa classificação restritiva, transforma determinados temas em tabus, talvez aonde a criança vai, aonde o adolescente, a criança, que a criança fica pesado, né? Mas aonde essa pessoa, esse adolescente, vai ter possibilidade de discutir a sua sexualidade? Até quando ele vai ouvir que, por exemplo, ele veio da cegonha? E aí a gente vê episódios de violência extrema, de opções sexuais sendo agredidas à luz do dia, lá quebrando uma lâmpada na cabeça de um gay na Paulista. Essa pessoa teve uma educação sexual mediada? Né? Ou quando que essa pessoa teve acesso a esse tipo de conteúdo e discutiu para que ele não cometesse esse tipo de ato? Então eu vejo como muito perigoso o caminho que toma essa classificação indicativa para que não se transforme em uma restrição. Entendi. E a internet tem um papel fundamental nisso, porque a internet deu voz
a muita gente, né? Sim. Protegido pela tela do seu celular, do seu computador. Então, ali emite-se opinião à torto e à direita. E é muito perigoso isso, porque, lógico, você atrela um tema pedofilia, exposição, naturalmente as pessoas vão se colocar contra sem sequer conhecer o conteúdo, né? Sem sequer saber o que aconteceu. Compra-se muito pela embalagem. Eu vi no caso do Santander, quando emitiu a nota, no momento que eu imprimi isso aqui, são 30 mil comentários, né? A gente não costuma ver 30 mil, você pode ver likes, não sei o quê, mas 30 mil pessoas comentaram, não sei se quantos foram contra, quantos a favor. Os museus não têm isso de público. Não tem isso de público, e é uma coisa realmente que foi ampliada pela internet e que me chamava aqui a atenção o Fernando, que um caso bem sério é realmente a internet, porque os museus, os teatros, a gente ainda consegue colocar uma classificação, mas a internet, né? A doutora vai falar para a gente como é que está esse ambiente, o marco legal, se tratou disso ou não, porque é uma coisa interessante para a gente saber. Eu vou para um rápido intervalo, fica aí com a gente, que a gente já volta já para tratar desse assunto e você entender como é que funciona a classificação indicativa. Você mãe, você pai, que tem interesse, é um assunto bem legal, eu já volto já. Estamos de volta no programa Em Discussão, aqui com colegas conversando sobre essa polêmica que envolveu exposições no estado de São Paulo e também em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, e que é bom conversar sobre esse tema um pouco depois do que aconteceu ali no mês de setembro, nós estamos no mês de novembro, né? Para que a gente possa ter um olhar mais distante e possa debater com um pouco mais de equilíbrio, né? Eu acho que vocês pensam assim também, né? Porque no calor do debate ali é complicado, né? E existe muito isso, né, doutora? A gente falava aqui de 30 mil pessoas que debateram ali só da nota no caso do Santander, imagina, né? Os que visualizaram, né? Fora os porque... Né? E a internet, ela acirra muito esse debate, assim, que é muito raso, né? E às vezes há xingamentos, isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Mas, eu mostrava uma foto aqui, que eu até vou pedir para o nosso diretor mostrar, a gente não mostrou até agora nenhuma foto sobre alguma dessas imagens. Esta, acho que o deputado até tem conhecimento, foi aqui em São Paulo. Exato, esta imagem foi considerada uma performance artística de uma mulher pintada de preto e um rapaz fazendo xixi em cima dela. Era uma performance, né, que foi feito. Provavelmente tem vários gerou uma polêmica gerou também, né? uma outra polêmica grande. Esses dias em Curitiba nós tivemos um rapaz que estava dentro de uma bolha também nu e a polícia foi lá retirá-lo porque ele estava nu e também num local de entrada também, acho que um acesso ao museu e também não pôde completar a sua ação artística. Nós entendemos que a arte é bela e eu admiro a arte. Repito que não sou contra a manifestação artística, mas eu entendo que cada arte ela tem que ter a sua dosagem. Uma cena como esta, num lugar onde crianças possam estar, elas não vão conseguir entender que aquilo é uma arte, uma mulher pintada de preto e um cara fazendo xixi em cima dela. Diga para mim que arte é essa, que tipo de demonstração artística, o que quer dizer isso? Se não houver o mínimo de contextualização, nem o adulto vai entender também. Fica difícil, É mais complicado, né? Talvez, assim, eu olhando pela visão psicológica, né, para essa foto, eu não sei a intenção que havia ao ser feito isso, mas dentro da psicologia, da psiquiatria, a gente tem as perversões sexuais e as parafilias. Essa é uma parafilia. Se fosse contextualizar ali, eu contextualizaria, né, isso demonstrando a submissão, né, de uma mulher ali dentro das parafilias, que é o homem sentindo prazer em urinar numa mulher ou num homem, que seja. Né, é uma das parafilias, um dos distúrbios, né, sexuais. Né? Não sei se era o intuito dessa amostra, é mostrar de maneira, né, chocante, não é, o quanto que pode a sexualidade também ter um componente, sim, doentio. Não é? E a questão também, voltando um pouco à questão dos 30 mil comentários, que era pedofilia, todo mundo falando que é pedofilia, naquela situação, né, do MAN,
do Santander, não. Tecnicamente falando, dentro, né, da psicologia, da psiquiatria, não era pedofilia, né? Não é assim que se caracteriza a pedofilia. A pedofilia é um ato libidinoso de um adulto em relação a uma criança com menos de 13 anos de idade, né? Aí sim a gente pode dizer sim que é pedofilia, mas nesse caso não, né, especificamente. Agora, se está certo, está errado, é uma outra... o termo aplicado, um homem nu sendo tocado por uma criança? Qual que é o termo correto? Olha, ali, em termos de psicologia, nós não temos um termo para aquilo, né? O que eles colocaram ali era como uma exposição de arte, né? E eu não sei exatamente, talvez o Thomas pode explicar melhor para a gente o contexto daquela exposição, né? Mas um termo correto ali não tem. Mas eu entendo que assim, né? A sexualidade ela precisa ser explicada, não é, para a criança desde o momento que ela passa a querer perguntar, porque a sexualidade já começa a se manifestar no indivíduo a partir mais ou menos dos seus 5 anos de idade. Né? Ele já começa a querer mexer nos seus genitais, ele começa a sentir que tem algo diferente ali, porque ela sente um prazer. A criança, o fato é que ela tem já uma sensação, né, prazerosa nos seus genitais a partir dos 5 anos de idade. Deixando bem claro, não é o prazer que o adulto tem, é totalmente diferente, é uma coisa muito simples, muito sutil, porque a criança ainda não tem os hormônios para isso, o cérebro para isso, né? Mas é necessário também os pais olharem isso de uma maneira, não é, educacional, porque classicamente, aqui eu vou recorrer a um dos mestres que eu tenho dentro da psicologia, já nos deixou, o Ângelo Gaiarsa. Ele tem uma série de vídeos dele na internet, e um deles muito interessante, né? Ele falando, olha, nenhum pai nem mamãe chega para a criança falando assim, né? Legal, né? Gostoso, né? Mas olha, faz assim na frente de todo mundo, não, porque talvez as pessoas não possam entender, né? Mas você pode mexer, mas num ambiente mais reservado, né? E explicar para a criança aquilo. Mas normalmente não é assim, né? Normalmente, que feio, tira a mão daí, né? Dá tapa na mão, que eu já vi situações assim. Aí, dependendo ao longo da formação dessa criança, né, ela pode, né, entender que aquilo era algo sujo, algo ruim, né, e ter sérios problemas com isso, né? Claro, passíveis de serem resolvidos com psicoterapia, enfim, com tratamentos. Mas coisas que podem já ser evitadas e explicadas desde criança, né? Mas não está mais cada vez mais difícil para o pai esse desafio da educação? Porque não só pelo trabalho, da correria do dia a dia, quanto as crianças, né? Então, aprendem muitas vezes mais na internet rapidamente do que os próprios pais, né? O Fernando até falava da Deep Web, né? Que é aquela, o que é a Deep Web? A Deep Web, né, numa tradução literal aí, na internet profunda, né? A Deep Web não é o navegador que nós estamos acostumados a usar lá no dia a dia, é um outro tipo de navegador, é um lugar na internet com dificuldade de rastreio. É um dos lugares lá onde existe recrutamento de terroristas, né? De pessoas que vão buscar os tutoriais para suicídio, tutoriais de pedofilia, não é? É um ambiente, não é, com coisas assim das mais inimagináveis, não é? Se vocês digitarem lá no Google, no YouTube, Deep Web, vai ter gente explicando lá com mais detalhes como é que é esse universo. E o fato, né, é que a internet ela é um território assim ainda muito desconhecido, né, com coisas que os pais nem imaginam que tem lá, não é? Então os pais de fato precisam estar mais atentos ao que seus filhos estão acessando, a tomar conhecimento de como isso tudo funciona. Acho que o pior que pode haver, né, Deep deputado? Web é a parte negra da internet. É o lado negro. Podemos dizer assim. Acho que o pior que pode acontecer é o pai falar assim, olha, não, disso aí eu não entendo nada, como eu já vi pais falando, não, disso aí eu não entendo nada, é meu filho que mexe, né? Não é, doutora? Porque aí, se você se alienar dessa forma, aí seu filho vai ter... Porque, assim, a televisão a cabo, por exemplo, a gente tem lá um controlinho, você pode colocar uma senha, pode controlar. Nem todos controlam, mas você pode controlar. A internet já é mais difícil, então se você não estiver mais presente, é difícil. Eu me lembro que eu conversei com um pessoal da SaferNet, que eles trabalham muito direcionado a isso, são pessoas voltadas, cientistas da área de computação, que tratam dessa questão de segurança para crianças, né? Então eles diziam sempre, olha, você não deixa o seu filho livre qualquer momento da rua,
num lugar é meio perigoso. Você vai fazer isso na internet? Só que hoje está cada vez mais difícil, né? Como é para regular tudo isso daí, não é fácil não. Bom, mas na questão do museu, eu queria até que o Tomás falasse para a gente, você tem uma preocupação, porque você faz um trabalho nas escolas para levar o pessoal, no caso, na galeria, né? Mas aí se você tiver uma exposição de cunho sexual, ou como teve no Sul, de esclarecimento na área do LGBT, enfim. Aí você tomaria o cuidado, conversaria, como é que você agiria no caso desse? A classificação ajudaria? Sem dúvida, a classificação é uma ferramenta que deve ser usada a nosso favor, né? Mas como eu comentei anteriormente, deve ser usada com muita parcimônia, com muito cuidado para que não se transforme em uma censura velada. Não é uma censura dita, né? Não temos mais censura, como a doutora pontuou, mas que se transforme talvez numa censura velada. Eu queria só dar continuidade a uma fala do Fernando, muito pertinente, né? Aquela imagem que choca, né, deputado? A imagem foi, assim, de muita precisão a escolha daquela imagem, porque de fato ela choca. E não é uma arte bela, como a arte não necessariamente tem que ser bela. A arte, principalmente a arte contemporânea, ela não pressupõe o belo. A gente tem o grotesco também na arte. Mas o que a gente tem que fazer diante de uma imagem que choca é tentar fazer uma leitura mínima daquela imagem. E o Fernando pontuou, por exemplo, uma situação da submissão da mulher. É uma situação que tem que ser discutida. Eu pontuaria em uma leitura, não conheço essa performance, não conheço esse artista e não sei onde foi executada. Mas eu faria em minutos uma leitura do por que aquela mulher está pintada de preto. Eu não sei se vocês repararam, mas o cara que está urinando nela, ele é branco. Quer dizer, são todas metáforas e a arte pressupõe essas metáforas para que a gente, de fato, reflita. Né? Agora a imagem voltou ali para a gente ver. É uma pessoa branca exercendo um poder sobre uma pessoa negra ou pintada de preto, que tem uma metáfora talvez pior ainda. É uma mulher, poderia ser um homem. Está nua. Está nua, quer dizer... Tem muitas coisas que podem ser colocadas. Tem muitas metáforas. E eu acho que são questões que devem ser discutidas. E, lógico, choca. Né? Mas o que eu quero pontuar com você é o seguinte. Tudo bem, vamos fazer esta arte, mas não para que as crianças vejam esta arte. Porque eu entendo isso, e essa é a única questão. Eu não sou contra. Legal, tem muita coisa a ser mostrada ali, temos que fazer reflexões, temos que entender muita... Ótimo, excelente, você está pontuando muito bem. Mas então que esta arte faça com que os grandes, os que já têm um pouquinho mais de cabeça, os que já têm uma idade mental para entrar nesse raciocínio, sejam eles os que vão presenciar esta arte, e aí, então, estes sim, façam as suas reflexões. A mulher está sendo humilhada, então significa que a humilhação da mulher, da negra, do estar despida, significa a sua fragilidade, isso, aquilo outro. Perfeitamente. Excelente. Só que a idade de quem vai assistir uma performance dessa é que tem que ser olhada, observada. Não pode ser livre. Não, livre realmente. A doutora até me trouxe aqui, antes de passar a palavra para a senhora trouxe aqui alguma coisa sobre a classificação que a gente falava, e eu vou até ler um pouquinho de cada para a gente entender. A classificação livre, por exemplo, para um produto cultural não possui qualquer restrição etária, ele deve possuir conteúdo predominantemente positivo. Os critérios que podem levar à classificação estão relacionados a cenas de sexo, nudez, violência e uso de drogas. O que é esse predominantemente positivo? Esse é o livre, né? É só pensar. O que é que uma criança precisa, né? Do ponto de vista legal, né? Vamos deixar claro que, afinal de contas, temos aqui um psicólogo que pode falar 1000 vezes melhor isso do que eu, mas do ponto de vista legal. O que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pretendia quando foi elaborado? Qual é a chave mestra da coisa? Ele pretendia criar um sistema de proteção integral. Né? No momento em que ele quer criar um sistema de proteção integral, ele toma como base não personalidades distintas, mas a população em geral. Como ele disse, existem famílias que de fato sabem, informam, existem crianças que têm muito mais informação que às vezes os próprios professores deles. Em compensação, tem outras que não. Por exemplo, essa imagem que mostraram, né, da mulher pintada de negro com um homem urinando sobre ela. Eu imagino que isso se dê em fato da liberdade de expressão,
que não possa ser livre, só que como todas as nossas liberdades previstas, né, no artigo 5º da Constituição, a gente tem uma ressalva a fazer. Nada pode... Sobrepor. Não é nem sobrepor, nada pode atingir a dignidade da pessoa humana. Essa é o limite de todas as nossas liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de pesquisa. Você não pode, com a sua liberdade, ofender a dignidade de uma outra pessoa. E não se sabe, por exemplo, se em função da maturidade, né, de uma criança, ela veja aquilo, sendo ela uma menina negra, pequena, 9, 8 anos. Será que isso não vai ser chocante demais para ela? Se ninguém lhe explicar por que está acontecendo porque aquilo... ela pode ver a imagem completamente fora de contexto. A quem interessa esse tipo de coisa? Se tiver com outros amigos, pode sofrer um bullying na hora ali, sem entender nada do que aconteceu. A minha pergunta não é só essa, gente. A lei ela é feita para resguardar a sociedade do caos. Né? Não se faz lei à toa. Vamos fazer uma lei porque tem pouca lei. Não tem muita. Né? A questão é o quê? A gente precisa resguardar do caos. Uma informação dessas fora de contexto para o público errado pode sim causar dano, pode sim ferir a dignidade daquela pessoa. E aí, como é que faz? Né? A quem interessa esse tipo de situação? Com certeza não a sociedade, que pretende que as crianças cresçam e se tornem o melhor possível, né? Dentro da sua possibilidade. A senhora até dá uma sequência aqui para a gente entender. Então, cenas de sexo e nudez só são permitidas se tiverem um contexto educativo ou informativo. Sim. Mas aí também não é fácil, né? Porque como é que você vai dizer o que é educativo, o que é informativo? Né? Você pode dizer o que estava lá em Porto Alegre, que é educativo, que é informativo, mas estão preparadas? Não estão, né? Aí é que tá. Na verdade, não era educativo, com certeza não. Eu discordo um pouco do deputado, porque o museu, de fato, é um espaço de formação. Então, eles terem a preocupação de elaborar uma apostila educativa para ser distribuída, com certeza tem uma mediação. Mas a apostila não era educativa, ela é informativa. A gente não pode entrar no juízo de valores se eu acho certo, se é cedo, se é tarde. Não me cabe aqui fazer esse juízo. Mas se ele teve essa preocupação, embora o Santander Cultural não seja um museu, ele é um instituto, né? Tem uma diferença sensível, mas o espaço que a doutora colocou também muito, né, assertivamente, contextualizado, as coisas ganham outro significado. E o grande problema que a gente chega aqui, o Fernando também pontuou, descontextualizado na internet, apoiado às vezes só em uma imagem, lógico, a gente leva a leituras talvez errôneas, né? É natural que isso aconteça. Então, Mas agora, a informação, só para... A informação que foi feita, a tal da cartilha, ela não era educativa, ela não ensinava nada, ela apenas informava acerca do evento que estava acontecendo. Quando nós falamos daquele evento, apenas então daquilo que nós vimos, eu procurei saber, não só pela internet, mas por pessoas de lá, outros que estiveram lá participando, o que estava sendo mostrado foi cenas de pessoas com animais, transando. Cenas como um homem, um serzinho branco, um negro fazendo sexo oral e ainda também sofrendo por trás uma penetração. Eu não sei como é que o senhor classificaria isso. Mas estas eram as cenas ali apresentadas, eu não sei se aqui teria até para mostrar. Então, quando nós vemos isso, cenas de sexo com animais, quando nós vemos um ser humano, e por sinal o que estava sendo lá era um negro, que estava fazendo sexo oral e ainda sendo penetrado. Tinha algumas frases que ficaram, criança viada, travestida lambada, criança viada, deusa das águas, que tinha algumas imagens com alguns E eu nem entrei ainda na parte das hóstias e tudo mais, do religioso, mas estas eram as cenas. Se isso daí não caracteriza a pedofilia, como o nosso convidado disse, pelo menos a arte não dá para dizer que é uma arte passivo de uma criança ver. Esta arte pode ser olhada pelos adultos. Beleza, eu não vou aqui entrar no mérito do pintor, do escultor ou de quem fez aquilo ali. Mas que a criança não deveria ver, não deveria ver. Então é isso que eu defendo. Eu acho que só falta isso. cuidado
ao se colocar uma exposição dessa, talvez. Não sei exatamente como foi feita a organização, não posso dizer sobre isso, versar sobre isso, mas eu entendo que talvez faltou algum tipo de cuidado, né? Porque tem uma coisa em psicologia que a gente chama que é a intenção, né? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Eu já vi a moça que quer, isso hoje nem tanto, mas em outros tempos, né, a moça que ela disse que queria casar. Na verdade, ela não queria casar, ela queria sair da casa dos pais porque ela não aguentava mais os pais. Né? Mas ela dizia, não, eu quero casar porque eu amo e tal, mas lá por trás... É nobre dizer isso, né? Oi? É nobre dizer nobre, isso. Mas lá por trás, escondido, muitas vezes até inconsciente, porque a gente tem uma vida consciente e uma inconsciente que é enorme. O consciente é só a ponta do iceberg. O inconsciente ele é gigantesco, ele é vasto. Né? E aí, talvez lá escondido, a intenção real era essa. Então, eu não quero entrar num debate político, mas a gente sabe também que o país está passando por uma situação muito difícil, né? Com coisas muito polarizadas, com discussões das mais diversas, não é? Parece jogo de futebol, né? Uma torcida que é contra a outra e onde só tem a figura do hater na internet, que é o cara que odeia tudo, ele odeia até odiar e por aí vai. Né? Então, eu não sei exatamente as intenções envolvidas também, por exemplo, ao colocar uma exposição dessa. Claro que tem, me parece, o contexto artístico, mas talvez, não sei, algo que fica para reflexão no nosso debate, né? O que mais também tem se é provocativa, né? Se eu vou colocar lá que é para provocar, né? Para chamar a atenção, eu não sei exatamente. Não dá pra né? saber. No caso da obra, por exemplo, relacionada, que se foi dito relacionada à zoofilia, é uma obra da Adriana Varejão, e o que foi explicado pelo responsável é que é uma obra que buscava justamente a provocação e falar dos tempos coloniais, enfim, né, do tempo da escravidão, enfim, e da realidade que isso já ocorreu, enfim. Tem uma coisa que é também novamente falando, né, pela veia da psicologia, tem um termo que nós usamos, principalmente em psicologia junguiana. Carl Gustav Jung foi um dos principais pós-freudianos, né? Queria falar da sombra, né? Um termo que ele cunhou, né? Que é esse lado obscuro do ser humano que todo ser humano tem, né? Que ele o renega. A gente aprende a ter um lado, a criar uma persona, uma personalidade, e aquilo que não socialmente é aceito, a gente tende a reprimir, vai para o inconsciente e sai projetado, né, no outro através desse fenômeno da sombra. Né? Então, tem talvez, assim, precisa desse certo cuidado, porque se a gente for mexer com a sombra humana, vai vir algo muito forte para cima de mim. Eu tenho esse cuidado, né, para a minha própria profissão. Por exemplo, ao lidar com coletivo, com terapia em grupo, terapia individual. Assim, é importante em alguns momentos você dar uma certa provocada, terapêutico, mas com um certo limite e com uma certa análise, porque você mexer com algo que está lá muito reprimido, e se a gente falar num contexto coletivo de sexualidade, é um negócio que está lá reprimido muito forte, e que aí, assim, o indivíduo que se propõe a fazer isso, ele precisa também estar consciente, né, de que se ele vai provocar algo que é tão ali escondido, ele vai receber uma carga de volta muito grande. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas é para entender como é que esse mecanismo todo psíquico, né, individual e coletivo, ele funciona. Principalmente por meio das artes. A gente está chegando ao final, eu vou passar a palavra a cada um de vocês, já vou deixar o deputado já para o final, mas pedir para o Tomás dar suas considerações finais, se a gente contribuir um pouco para esse debate. E a gente sabe da força da arte. Queria que você falasse um pouco da força da arte, né? Porque às vezes você está passando assim pela rua, vê um cartaz, alguma coisa, aquilo te marca com muita rapidez, talvez fique até no seu subconsciente e vai mudar a sua vida, né? Sim, de fato, eu queria parabenizar, né, a todos, porque é de fato um debate de altíssimo nível e é isso que a gente precisa, né? É exatamente dessa oportunidade que a gente precisa para discutir com vários elementos da sociedade que tragam suas contribuições, cada um dentro da sua área, e de fato tomar cuidado com uma cortina de fumaça, com alguma coisa. A gente está, de fato, concordo com o Fernando, em um ambiente tão polarizado, onde parece que um precisa ganhar a discussão. Só que para alguém ganhar a discussão, alguém precisa perder a discussão. E não é necessariamente o ponto. Então, ter a oportunidade de discutir em altíssimo nível aqui, com vários, né,
atores da sociedade, é fundamental para que a sociedade cresça como um todo. Eu acho que é unânime essa opinião de que a gente quer se desenvolver, a gente quer evoluir. E a arte também tem o seu papel fundamental nesse ponto. E a gente não pode de forma nenhuma criminalizar, né, a Adriana Varejão, no caso do Santander, ou o Wagner aqui no caso de São Paulo. A intenção deles jamais foi demonizar ou expor uma criança, então ter esse cuidado de avaliar as coisas além da imagem, né? Fazer uma leitura mínima, contextualizar o que nós batemos muito na tecla aqui, para que de fato tenha-se um entendimento pleno do que está acontecendo, sem emitir opiniões rasas ou vagas e aí dar margem para esse ódio aí que não ajuda ninguém. Muito obrigado. Agradeço bastante o Tomás Pacheco, que é galerista. E agora eu vou passar a palavra aqui para a doutora Regina Célia, que é advogada. Considerações finais, temos mais um minutinho e eu já passo para o deputado para encerrar também. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Achei extremamente instrutivo. Me faz lembrar da frase de Fernando Pessoa, né? Que a arte é aquilo que demonstra que só a vida não basta. De fato, a arte ela toca a essência de cada um de nós e eu faço votos de que as pessoas sejam capazes de apreciar essa maravilha, né? Que a nossa humanidade é capaz de construir. Em compensação, a gente tem que levar em consideração que existem ainda alguns aspectos a serem observados, entre eles os aspectos legais da proteção da criança e do adolescente. Queria aproveitar também, agradecer, mandar um beijo para os meus alunos queridos lá da faculdade. Universidade de Guarulhos, né? Sim, a Universidade UNG de Guarulhos, e convidá-los aqui pessoalmente para o nosso 2º Congresso de Processo e Constituição. Vai ser um evento imperdível do dia 16 ao dia 18 agora de novembro, né? Tem que olhar, de novembro, e a gente vai contar com a presença ilustre de 11 ministros do STJ. Puxa vida. Vai ser excelente, é realmente imperdível. É difícil a gente ver aqueles que de fato, né, podem tomar as maiores decisões palestrando sobre um determinado assunto que é de interesse de toda a sociedade. E a casa também está aberta, né, Verdade. deputado, para esses ilustres colegas e os alunos virem sempre participar. Suas considerações. Trazê-los aqui um dia. Verdade. Então. A gente adoraria mesmo poder visitar, viu? Será muito bom. Eu quero também agradecer a oportunidade, parabenizar o Thomas pelo trabalho que ele faz, Tomás, né, pelo trabalho que ele desenvolve, também o Fernando e a doutora Regina. E dizer que existem coisas bonitas a serem vistas, que sejam olhadas. E as que gerem qualquer tipo de discussão maior, de reflexão maior, que sejam também melhor analisadas. Sou a favor da manifestação livre do artista, mas que cada um, no seu lugar, possa ter a oportunidade de fazer a sua parte e de contribuir para uma sociedade melhor de se viver. Muito obrigado e a gente espera também ter contribuído aí para esse debate. Você que está em casa, nos assista sempre. Venha visitar a Assembleia Legislativa, que aliás tem várias sessões aqui de obras de arte belíssimas aqui bem ao lado do Ibirapuera, na capital paulista. Até o próximo programa. Obrigado pela sua atenção. Vale a pena. Muito bom passar assim.